Minha biblioteca Vygotsky Novidades. O significado histórico da crise na psicologia, uma investigação metodológica. Vygotsky. 14. Conclusão. Nós terminamos nossa investigação. Encontramos tudo o que procurávamos. De qualquer forma, chegamos bem perto. Preparamos o terreno para pesquisa no campo da psicologia e, para justificar nossa argumentação, devemos testar nossas conclusões e construir um modelo de psicologia geral. Mas antes disso gostaríamos de nos deter em mais um aspecto que, reconhecidamente, é mais estilístico que fundamental. Mas a conclusão estilística de uma ideia não é totalmente irrelevante para sua completa articulação. Nós dividimos as tarefas e o método, a área de investigação e o princípio de nossa ciência. O que resta é dividir seu nome. Os processos de divisão que se tornaram evidentes na crise também influenciarão o destino do nome de nossa ciência. Vários sistemas quebraram metade do nome antigo e usam os seus próprios para designar toda a área de pesquisa. Assim, às vezes fala-se do behaviorismo como ciência do comportamento como sinônimo de psicologia e não de uma de suas correntes. A psicanálise e a reatologia são frequentemente mencionadas dessa maneira. Outros sistemas rompem completamente com o nome antigo ao verem os vestígios de uma origem mitológica nele. Reflexologia é um exemplo. Esta última corrente enfatiza que rejeita a tradição e constrói um novo e vago lugar. Não se pode contestar que tal visão lhe traz alguma verdade, embora devamos olhar a ciência de uma maneira muito mecânica e não histórica para não compreender o papel da continuidade e da tradição, mesmo durante uma revolução. Watson, no entanto, está parcialmente certo quando exige uma ruptura radical com a psicologia mais antiga, quando aponta para a astrologia e a alquimia e para o perigo de uma psicologia ambígua. Outros sistemas até agora permanecerão sem nome. Pavlov é um exemplo. Às vezes ele chama a fisiologia de sua área, mas, ao considerar seu trabalho o estudo do comportamento e da atividade nervosa mais elevada, deixou a questão do nome aberto. Em seus primeiros trabalhos Bechterev distinguiu-se abertamente da fisiologia. Para Bechterev, a reflexologia não é fisiologia. Os estudantes de Pavlov apresentam sua teoria sob o nome de ciência do comportamento. E, de fato, duas ciências que são tão diferentes devem ter dois nomes diferentes. Munsterberg 1922, página 13 expressou essa ideia há muito tempo. Se a compreensão intencional da vida interior deve realmente ser chamada de psicologia, é claro, ainda é uma questão que pode ser debatida. De fato, muito fala a favor de manter o nome da psicologia para a ciência descritiva e explicativa, excluindo a ciência da compreensão das experiências mentais e das relações internas da psicologia. Ênfase de Vygotsky. Contudo, este conhecimento existe no entanto sob o nome de psicologia, é verdade que raramente aparece em forma pura e consistente. É de alguma maneira superficialmente ligado a elementos da psicologia causal e IBM, p. 13. Mas, como sabemos a opinião do autor de que toda a confusão na psicologia é devida a essa mistura, a única conclusão é selecionar outro nome para a psicologia intencional. Em parte, é assim que acontece. Bem diante de nossos olhos, a fenomenologia está produzindo uma psicologia que é necessária para certos objetivos lógicos e IBM, p. 13 e em vez de uma divisão em duas ciências por meio de adjetivos, que causam enorme confusão, ela começa a introduzir vários substantivos. Shelpanov observa que analítico e fenomenológico são dois nomes para o mesmo método, que a fenomenologia coincide parcialmente com a psicologia analítica, que o debate sobre se a fenomenologia da psicologia existe ou não é uma questão terminológica. Se acrescentarmos a isso que o autor considera este método e esta parte da psicologia como básica, então seria lógico chamar a fenomenologia da psicologia analítica. O próprio Searle prefere limitar-se a um adjetivo para preservar a pureza de sua ciência e fala sobre psicologia e ética. Mas Bislanger 1922, página 135 escreve abertamente, devemos distinguir entre fenomenologia pura e fenomenologia empírica, igual psicologia descritiva, e baseia isso no adjetivo puro introduzido pelo próprio Searle. O sinal da igualdade é escrito de uma maneira altamente matemática. Se recordarmos que Locke chamou a psicologia de matemática aplicada, que Bergson, em sua definição, quase identificou a metafísica empírica com a psicologia, que o Searle deseja considerar a fenomenologia pura como uma teoria metafísica sobre as ciências, Bislanger, 1922, então entenderemos que a própria psicologia idealista tem uma tradição e uma tendência a abandonar um nome decrépito e comprometido.
Dilthey explica que a psicologia explicativa remonta à psicologia racional de Lowell e à psicologia descritiva à psicologia empírica. Então entenderemos que a própria psicologia idealista tem uma tradição e uma tendência a abandonar um nome decrépito e comprometido. Dilthey explica que a psicologia explicativa remonta à psicologia racional de Lowell e à psicologia descritiva à psicologia empírica. Então entenderemos que a própria psicologia idealista tem uma tradição e uma tendência a abandonar um nome decrépito e comprometido. Dilthey explica que a psicologia explicativa remonta à psicologia racional de Lowell e à psicologia descritiva à psicologia empírica. É verdade que alguns idealistas são contra a vinculação deste nome à psicologia científica natural. Assim, Frank 1917-1964, pp 15-16 usa palavras duras para salientar que duas ciências diferentes estão vivendo sob um único nome, escrevendo que não é de modo algum uma questão da natureza mais ou menos científica de dois métodos diferentes de uma única ciência, mas de simplesmente suplantar uma ciência por uma totalmente diferente, que embora tenha retido alguns traços fracos de parentesco com a primeira, essencialmente um assunto totalmente diferente. A psicologia atual declara-se uma ciência natural. Isto significa que a assim chamada psicologia contemporânea não é de todo psicologia, mas fisiologia. O excelente termo psicologia teoria da alma foi simplesmente roubada ilegalmente e usada como título para um campo científico completamente diferente. Ele foi roubado tão completamente que quando você pensa sobre a natureza da alma você está fazendo algo que está destinado a permanecer sem nome ou para o qual é preciso inventar um novo termo. Mas mesmo o atual nome distorcido psicologia não corresponde à sua essência por 3/4 dele é psicofísica e psicofisiologia. E a nova ciência que ele quer chamar de psicologia filosófica para reviver o real significado do termo psicologia e devolvê-lo ao seu legítimo dono depois do roubo mencionado anteriormente, que já não pode ser redimido diretamente ibidem, p. 36. Vemos o fato notável de que a reflexologia, que se esforça para romper com a alquimia, e a filosofia, que deseja contribuir para a ressurreição dos direitos da psicologia no significado antigo, literal e preciso dessa palavra, estão procurando um novo prazo e permanecem sem nome. O que é ainda mais notável é que seus motivos são idênticos. Alguns temem os vestígios de sua origem materialista nesse nome, outros temem que tenha perdido seu significado antigo, literal e preciso. Podemos encontrar uma manifestação estilisticamente melhor do dualismo da psicologia contemporânea. No entanto, Frank também concorda que a psicologia científica natural roubou o nome de forma irremediável e completa. E propomos que é o ramo materialista que deve se chamar psicologia. Há duas considerações importantes que falam a favor disso e contra o radicalismo dos reflexologistas. Em primeiro lugar, é exatamente o ramo materialista que forma a coroa de todas as tendências, eras, correntes e autores genuinamente científicos representados no histórico de nossa ciência, ou seja, é de fato a psicologia de acordo com sua própria essência. Em segundo lugar, ao aceitar este nome, a nova psicologia não a rouba de todo, não distorce o seu significado, nem se compromete com os traços mitológicos que nela se conservam, mas, pelo contrário, conserva uma vividez viva, lembrete histórico de todo o seu desenvolvimento desde o ponto de partida. Em segundo lugar, ao aceitar este nome, a nova psicologia não a rouba de todo, não distorce o seu significado, nem se compromete com os traços mitológicos que nela se conservam, mas, pelo contrário, conserva uma vividez viva. Lembrete histórico de todo o seu desenvolvimento desde o ponto de partida. Vamos começar com a segunda consideração. A psicologia como ciência da alma, no sentido de Frank, no sentido preciso e antigo da palavra, não existe. Ele mesmo é forçado a verificar isso depois de se convencer com espanto e quase desesperar-se de que tal literatura é virtualmente inexistente. Além disso, a psicologia empírica como ciência completa não existe de forma alguma. E o que está acontecendo agora é no fundo não uma revolução, nem mesmo uma reforma da ciência e não a conclusão através da síntese de alguma reforma externa, mas a realização da psicologia e a liberação do que é capaz de crescer na ciência a partir do que não é capaz de crescer. A própria psicologia empírica, incidentalmente, daqui a 50 anos, já que o nome dessa ciência não foi usado, pois cada escola acrescenta seu próprio adjetivo, é tão morta quanto um casulo deixado pela borboleta, como um ovo abandonado pelo filhote. De James diz que, quando, então, falamos de psicologia como uma ciência natural,
Não devemos presumir que isso significa uma espécie de psicologia que se encontra finalmente em terra firme. Significa apenas o inverso, significa uma psicologia particularmente frágil, e na qual as águas da crítica metafísica vazam em todas as articulações, uma psicologia cujas suposições e dados elementares devem ser reconsiderados em conexões mais amplas e traduzidas em nossos termos. É, em suma, uma frase de desconfiança e não de arrogância, e é realmente estranho ouvir as pessoas falarem sobre a nova psicologia, e escrever histórias da psicologia, quando nos elementos e forças reais que a palavra cobre, não o primeiro vislumbre de insight claro. Uma sequência de fatos crus, um pouco de fofoca e discussão sobre opiniões, um pouco de classificação e generalização no mero nível descritivo, um forte preconceito de que temos estados mentais e que nosso cérebro os condiciona, mas não uma única lei no sentido em que a física nos mostra leis, nem uma única proposição da qual qualquer consequência possa ser causalmente deduzida. Nós nem sequer sabemos os termos entre os quais as leis elementares obteriam se as tivéssemos. Isso não é ciência, é apenas a esperança de uma ciência ver pp 400-401 de Burkhardt, 1984. De James faz um inventário brilhante do que herdamos da psicologia, uma lista de suas posses e fortuna. Isso nos dá uma série de fatos crus e a esperança de uma ciência. Como nos conectamos com a mitologia por meio desse nome? A psicologia, como a física antes de Galileu ou a química antes de Lavoisier, ainda não é uma ciência que possa de alguma forma influenciar a ciência futura. Mas as circunstâncias talvez tenham mudado fundamentalmente desde que James escreveu isso. No 8º Congresso de Psicologia Experimental, em 1923, Spearman repetiu a definição de James e disse que a psicologia não era uma ciência, mas a esperança de uma ciência. É preciso ter uma quantidade considerável de provincianismo filisteu para representar o assunto, como fez Schelpenhouve. Como se houvesse verdades inabaláveis que são aceitas por todos, que foram corroboradas ao longo dos séculos e que alguns desejam destruir sem motivo algum. A outra consideração é ainda mais séria. Em última análise, devemos dizer abertamente que a psicologia não tem dois, mas apenas um herdeiro, e que não pode haver um debate sério sobre o seu nome. A segunda psicologia é impossível como ciência. E devemos dizer com Pavlov que, do ponto de vista científico, consideramos a posição dessa psicologia como sem esperança. Como verdadeiro cientista, Pavlov 1928-1963, p. 77 não pergunta se existe um aspecto mental, mas como podemos estudá-lo. Ele diz: como o fisiologista deve tratar esses fenômenos psíquicos? É impossível negligenciá-los, porque eles estão intimamente ligados a fenômenos puramente fisiológicos e determinam o trabalho de todo o órgão. Se o fisiologista decidir estudá-las, ele deve responder à pergunta: como? Assim, nessa divisão, não produzimos um único fenômeno para o outro lado. Estudamos tudo em nosso caminho que existe e explicamos tudo o que meramente parece existir. Por quantos milhares de anos o homem elaborou fatos psíquicos? Milhões de páginas foram escritas para descrever o mundo interno do ser humano, mas com que resultado? Até o presente, não temos leis da vida psíquica do homem ibidem, p. 114. O que resta após a divisão, irá para o reino da arte. Já agora Frank 1917-1964, p. 16 chama os escritores de romance os professores de psicologia. Para Dilthey 1894-1977, p. 36 a tarefa da psicologia é pegar na teia de suas descrições o que está oculto em King Lear, Hamlet e Macbeth como ele viu neles mais psicologia do que em todos os manuais de psicologia juntos. É verdade, Stern riu maliciosamente em tal psicologia adquirida a partir de romance e disse que você não pode ordenhar uma vaca pintada. Mas, em contraste com sua ideia e de acordo com Dilthey, a psicologia descritiva está realmente se tornando ficção. O primeiro congresso sobre psicologia individual, que se considera como esta segunda psicologia, ouviu o artigo de Oppenheim, que apreendeu na teia de seus conceitos o que Shakespeare deu em imagens exatamente o que Dilthey queria. A segunda psicologia se torna metafísica, seja o que for chamado. É precisamente a impossibilidade de tal conhecimento como ciência que determina nossa escolha. Assim, há apenas um herdeiro para o nome de nossa ciência. Mas, talvez, deva diminuir a herança. De modo nenhum. Nós somos dialéticos.
Não pensamos de forma alguma que o caminho desenvolvimentista da ciência segue uma linha reta, e se houve zigue-zagues, retornos e laços, entendemos seu significado histórico e consideramos os elos necessários em nossa cadeia, estágios inevitáveis de nosso caminho, assim como o capitalismo é um estágio inevitável no caminho para o socialismo. Nós estabelecemos o armazenamento em cada passo que nossa ciência já fez em direção à verdade. Nós não pensamos que nossa ciência começou conosco. Não admitiremos a ninguém a ideia de associação de Aristóteles, nem a teoria sobre as ilusões subjetivas de sensações por ele e os céticos, nem a ideia de causalidade de J. Mill, nem J.S. a ideia de Mill de química psicológica, nem o materialismo refinado de Spencer, que deu em 1924, página 45, vista não como um fundamento seguro, mas um perigo. Em suma, não admitiremos a ninguém toda essa linha de materialismo na psicologia que os idealistas varrem à parte com tanto cuidado. Sabemos que eles estão certos em uma coisa: o materialismo oculto da psicologia explicativa spenceriana desempenhou um papel desintegrador nas ciências econômicas e políticas e no direito penal. Ibidem, p. 45. A ideia de Herbert de uma psicologia dinâmica e matemática, os trabalhos de Fechner e Helmholtz, a ideia de Thams sobre a natureza motora da mente, bem como a teoria de Binet da pose mental ou mimética interna, a teoria motora de Ribet, a teoria periférica das emoções de James Lange. Até mesmo a teoria do pensamento e da atividade da escola de Ruxburg como atividade em uma palavra, cada passo em direção à verdade em nossa ciência, pertence a nós. Afinal, não escolhemos uma das duas estradas porque gostamos, mas porque a consideramos a mais adequada. Consequentemente, esta estrada abrange absolutamente tudo o que era científico em psicologia. A tentativa em si de estudar a mente cientificamente, o esforço do pensamento livre para dominar a mente, no entanto, tornou-se obscurecida e paralisada pela mitologia, isto é, a própria ideia de uma concepção científica da alma contém todo o caminho futuro da psicologia. Pois a ciência é o caminho para a verdade, mesmo que seja uma ilusão. Mas este é precisamente o caminho da nossa ciência: lutamos, superamos os erros, através de complicações incríveis, numa luta sobre-humana com velhos preconceitos. Nós não queremos negar o nosso passado. Nós não sofremos de megalomania pensando que a história começa conosco. Nós não queremos um nome novo e trivial da história. Queremos um nome coberto pela poeira dos séculos. Consideramos isso como nosso direito histórico, como uma indicação de nosso papel histórico, nossa afirmação de realizar a psicologia como uma ciência. Devemos nos ver em conexão com e em relação ao passado. Mesmo quando a negamos, confiamos nela. Pode-se dizer que, em seu sentido literal, esse nome não é aplicável à nossa ciência agora, pois muda seu significado em todas as épocas. Mas seja gentil a ponto de mencionar uma única palavra que não mudou seu significado. Não cometemos um erro lógico quando falamos de tinta azul ou arte de um piloto. Mas, por outro lado, somos leais a outra lógica, a lógica da linguagem. Se o geómetra ainda hoje chama sua ciência com o nome que significa medir a Terra, então o psicólogo pode se referir à sua ciência com o nome que uma vez significava a teoria da alma. Estreito para a geometria, já foi um passo decisivo para o qual toda a ciência deve sua existência. Considerando que a ideia da alma é agora reacionária, uma vez foi a primeira hipótese científica do homem antigo, uma enorme conquista do pensamento a que devemos a existência de nossa ciência agora. Os animais provavelmente não têm a ideia da alma, nem têm psicologia. Entendemos que, historicamente, a psicologia teve que começar com a ideia da alma. Estamos tão pouco inclinados a ver isso como simplesmente ignorância e erro, pois consideramos a escravidão como sendo o resultado de um mau caráter. Sabemos que a ciência em seu caminho para a verdade envolve inevitavelmente ilusões, erros e preconceitos. Essencial para a ciência não é que eles existam, mas que, sendo erros, no entanto, levam à verdade, que eles são superados. É por isso que aceitamos o nome de nossa ciência com todos os seus delírios antigos como um lembrete vívido de nossa vitória sobre esses erros, como as cicatrizes de feridas. Todas as ciências essencialmente procedem desta maneira. Será que os construtores do futuro realmente começam do zero? Não são eles que completam e seguem tudo o que é genuíno na experiência humana. Eles realmente não têm aliados e antepassados no passado. Sejamos mostrados, mas uma única palavra, um único nome científico,
que pode ser aplicado em um sentido literal. Ou a matemática, a filosofia, a dialética e a metafísica significam o que uma vez significaram. Não se diga que dois ramos do conhecimento sobre um único objeto devem absolutamente levar o mesmo nome. Que a lógica e a psicologia do pensamento sejam lembradas. As ciências não são classificadas e nomeadas de acordo com seu objeto de estudo, mas de acordo com os princípios e objetivos do estudo. O marxismo realmente não quer conhecer seus ancestrais na filosofia. Apenas mentes não históricas e não criativas são inventivas em relação a novos nomes e ciências. Tais ideias não se tornam marxismo. Schelpenhouve vem com a informação de que, durante a Revolução Francesa, o termo psicologia foi substituído pelo termo ideologia, já que, naquela época, a psicologia era a ciência sobre a alma. Mas a ideologia fazia parte da zoologia e foi dividida em ideologia fisiológica e racional. Isso está correto, mas o prejuízo incalculável resultante desse uso não histórico de palavras pode ser visto a partir da dificuldade que temos agora em decifrar os diferentes sobre ideologia nos textos de Marx, quão ambíguo esse termo soa. Da ocasião a que investigadores, como Schelpenhouve, afirmam que, para a ideologia de Marx, significava a psicologia. Essa reforma terminológica é parcialmente responsável pelo fato de que o papel e o significado da psicologia mais antiga são subestimados na história de nossa ciência. E finalmente, leva a uma clara ruptura com seus descendentes genuínos, rompe a linha vívida da unidade. Schelpenhouve, que declarou, 1924, p. 27, que a psicologia não tem nada em comum com a fisiologia, agora promete a grande revolução. A psicologia sempre foi fisiológica e a psicologia científica contemporânea é filha da psicologia da Revolução Francesa. Só a extrema ignorância ou a expectativa de que os outros seriam tão ignorantes podem ter ditado essas frases. Cuja psicologia contemporânea. Mil Spencer, bem horrible. Corrigir. Mas a de Delta e o Cicero, Bergson de James, é mostra Beristot, Manon Gillips, Frank e Schelpenhouve. Pode haver uma mentira maior. Afinal, todos esses construtores da nova psicologia avançaram outro sistema como fundamento da ciência, um sistema que era hostil a Mill e Spencer, Bain e Ribot. O mesmo nome que Schelpenhouve usa como abrigo eles desprezam como um cachorro morto. Mas Schelpenhouve se protege atrás de nomes estrangeiros e hostis a ele e especula sobre a ambiguidade do termo psicologia contemporânea. Sim, na psicologia contemporânea existe um ramo que pode-se considerar como o filho da psicologia revolucionária. Mas durante toda a sua vida, e hoje, Schelpenhouve não fez nada além de tentar afundar esse ramo em um canto escuro da ciência, separá-lo da psicologia. Todos esses construtores da nova psicologia desenvolveram outro sistema como fundamento da ciência, um sistema que era hostil a Mill e Spencer, Bain e Ribot. O mesmo nome que Schelpenhouve usa como abrigo eles desprezam como um cachorro morto. Mas Schelpenhouve se protege atrás de nomes estrangeiros e hostis a ele e especula sobre a ambiguidade do termo psicologia contemporânea. Sim, na psicologia contemporânea existe um ramo que pode-se considerar como o filho da psicologia revolucionária. Mas durante toda a sua vida, e hoje, Schelpenhouve não fez nada além de tentar afundar esse ramo em um canto escuro da ciência, separá-lo da psicologia. Todos esses construtores da nova psicologia desenvolveram outro sistema como fundamento da ciência, um sistema que era hostil a Mill e Spencer, Bain e Ribot. O mesmo nome que Schelpenhouve usa como abrigo eles desprezam como um cachorro morto. Mas Schelpenhouve se protege atrás de nomes estrangeiros e hostis a ele e especula sobre a ambiguidade do termo psicologia contemporânea. Sim, na psicologia contemporânea existe um ramo que pode-se considerar como o filho da psicologia revolucionária. Mas durante toda a sua vida, e hoje, Schelpenhouve não fez nada além de tentar afundar esse ramo em um canto escuro da ciência, separá-lo da psicologia. O mesmo nome que Schelpenhouve usa como abrigo eles desprezam como um cachorro morto. Mas Schelpenhouve se protege atrás de nomes estrangeiros e hostis a ele e especula sobre a ambiguidade do termo psicologia contemporânea. Sim, na psicologia contemporânea existe um ramo que pode-se considerar como o filho da psicologia revolucionária. Mas durante toda a sua vida, e hoje, Schelpenhouve não fez nada além de tentar afundar esse ramo em um canto escuro da ciência, separá-lo da psicologia. O mesmo nome que Schelpenhouve usa como abrigo eles desprezam como um cachorro morto. Mas Schelpenhouve se protege atrás de nomes estrangeiros e hostis a ele e especula sobre a ambiguidade do termo psicologia contemporânea. Sim,
Na psicologia contemporânea existe um ramo que pode-se considerar como o filho da psicologia revolucionária. Mas durante toda a sua vida, e hoje, Shelpanov não fez nada além de tentar afundar esse ramo em um canto escuro da ciência, separá-lo da psicologia. Mas, mais uma vez, arco perigoso é um nome comum e quão historicamente os psicólogos da França agirão que o traíram. Este nome foi introduzido pela primeira vez na ciência em 1590 por Goclenius, professor em Marburg, e aceito por seu aluno Casma em 1594. Ele não foi introduzido por Christian Wolff por volta de meados do século XVIII e não foi encontrado pela primeira vez em Melanchthon, como geralmente é incorretamente pensado. É mencionado por Ivanovsky como um nome para indicar parte da antropologia, que junto com a somatologia formou uma ciência. Que este termo é atribuído a Melanchthon é baseado no prefácio do editor para o 13º volume de seus escritos, no qual Melanchthon é indevidamente indicado como o primeiro autor da psicologia. Este nome foi corretamente retido por Lange, o autor da Psicologia sem Alma. Mas a psicologia não é chamada de teoria da alma? Pergunta eu. Como podemos conceber uma ciência que duvida se tem algum assunto para estudar? No entanto, ele achou pedante e pouco prático jogar fora o nome tradicional, uma vez que o assunto da ciência havia mudado, e pediu a aceitação inabalável de uma psicologia sem alma. A confusão sem fim sobre o nome da psicologia começou precisamente com a reforma de Lange. Este nome, tomado em si, deixou de significar qualquer coisa. Cada vez que alguém tinha que acrescentar, sem alma, sem metafísica, baseado na experiência, de um ponto de vista empírico, etc. A psicologia per se deixou de existir. Aqui residia o erro de Lange. Tendo aceitado o nome antigo, ele não o abraçou completamente, não o distinguiu, separou-a da tradição. Uma vez que a psicologia é sem alma, então com uma alma não temos psicologia, mas algo mais. Mas aqui, claro, ele não precisava tanto das boas intenções, como da força. O tempo ainda não estava maduro para uma divisão. Também nós, agora, devemos enfrentar essa questão terminológica que pertence ao tema da divisão em duas ciências. Como vamos chamar psicologia científica natural? Agora é frequentemente chamado de objetivo, novo, marxista, científico, a ciência do comportamento. Claro, vamos reservar o nome psicologia para isso. Mas que tipo de psicologia? Como podemos distingui-lo de todos os outros sistemas de conhecimento que usam o mesmo nome? Nós só temos que resumir uma pequena parte das definições que estão sendo aplicadas à psicologia para ver que não há unidade lógica na base dessas divisões. Às vezes, o epíteto designa a escola do behaviorismo, às vezes a psicologia da Gestalt, às vezes o método da psicologia experimental, a psicanálise, às vezes o princípio da construção, eidético, analítico, descritivo, empírico, às vezes o assunto da ciência, funcional, estrutural, atual, intencional, às vezes a área de investigação, individual psicologia, às vezes a visão de mundo, personalismo, marxismo, espiritualismo, materialismo, às vezes muitas coisas, subjetivo-objetivo, construtivo, reconstrutivo, fisiológico, biológico, associativo, dialético, etc., etc. Além disso, fala-se sobre a psicologia histórica e de compreensão, explicativa e intuitiva, científica, Blonsky, e científica, usada pelos idealistas no sentido da ciência natural. O que a palavra psicologia significa depois disso? Stott 1909, página em que se diz que o tempo está se aproximando rapidamente quando ninguém vai pensar em escrever um livro sobre psicologia em geral, mais do que escrever um livro sobre matemática em geral. Todos os termos são instáveis, eles não se excluem logicamente, não são bem definidos, são vagos e obscuros, ambíguos, acidentais e se referem a características secundárias, o que não apenas não facilita o entendimento, mas o dificulta. Wundt chamou sua psicologia de fisiológica, mas depois se arrependeu e considerou isso como um erro e argumentou que o mesmo trabalho deveria ser chamado de experimental. Isso ilustra melhor o quão pouco todos esses termos significam. Para alguns, experimental é sinônimo de científico, para outros, é apenas a designação de um método. Considero inconveniente chamá-lo de objetivo. Shelpanov assinalou corretamente que, na psicologia estrangeira,
Esse termo é usado nos mais diversos sentidos. Também na Rússia gerou muitas ambiguidades e promoveu confusão no problema epistemológico e metodológico da mente e da matéria. O termo promoveu a confusão do método como procedimento técnico e como método de conhecimento. Isso resultou no tratamento do método dialético ao lado do método de pesquisa como igualmente objetivo e na convicção de que as ciências naturais eliminaram todo o uso de indicadores subjetivos, conceitos e divisões subjetivas, em sua gênese. O termo objetivo é muitas vezes vulgarizado e equacionado com verdadeiro, enquanto o termo subjetivo é igualado a falso, a influência do uso comum dessas palavras. Além disso, não expressa o cerne da questão. Ela expressa a essência da reforma apenas em um sentido condicional e concernente a um aspecto. Finalmente, uma psicologia que também deseja ser uma teoria sobre o subjetivo ou também deseja explicar o subjetivo em seus caminhos, não deve falsamente se chamar de objetivo. Também seria incorreto chamar nossa ciência de psicologia do comportamento. Além do fato de que esse novo epíteto, como o anterior, não nos distingue de um grande número de correntes e, portanto, não alcança seu objetivo, além do fato de que é falso, pois a nova psicologia também quer conhecer a mente, é um termo filisteu e cotidiano, e é por isso que atraiu os americanos. Quando Watson equaciona o conceito de personalidade na ciência do comportamento e no senso comum, 1926, p. 355, quando ele se propõe a criar uma ciência para que o homem comum que assume a ciência da ciência comportamento não sentiria uma mudança de método ou alguma mudança do objeto. Ibidem, px, uma ciência que entre seus problemas também tem a seguinte, porque George Smith deixou sua esposa, Ibidem, p5, uma ciência que começa com a exposição dos métodos cotidianos, que não pode formular a diferença entre eles e os métodos científicos e vê toda a diferença no estudo dos casos que não interessam à vida cotidiana, que não interessam ao senso comum, então o termo comportamento é o mais apropriado. Mas se nos convencermos, como será mostrado a seguir, que é logicamente insustentável e não forne-se um critério pelo qual possamos decidir porque o peristaltismo do intestino, a excreção de urina e a inflamação devem ser excluídos da ciência, que é ambíguo e indefinido e significa coisas muito diferentes para Blonsky e Pavlov, Watson e Kofika, então não hesitaremos em jogá-lo fora. Que não pode formular a diferença entre eles e os métodos científicos e vê toda a diferença no estudo dos casos que não interessam à vida cotidiana, que não interessam ao senso comum, então o termo comportamento é o mais apropriado. Mas se nos convencermos, como será mostrado a seguir, que é logicamente insustentável e não forne-se um critério pelo qual possamos decidir porque o peristaltismo do intestino, a excreção de urina e a inflamação devem ser excluídos da ciência, que é ambíguo e indefinido e significa coisas muito diferentes para Blonsky e Pavlov, Watson e Kofika, então não hesitaremos em jogá-lo fora. Que não pode formular a diferença entre eles e os métodos científicos e vê toda a diferença no estudo dos casos que não interessam à vida cotidiana, que não interessam ao senso comum, então o termo comportamento é o mais apropriado. Mas se nos convencermos, como será mostrado a seguir, que é logicamente insustentável e não forne-se um critério pelo qual possamos decidir porque o peristaltismo do intestino, a excreção de urina e a inflamação devem ser excluídos da ciência, que é ambíguo e indefinido e significa coisas muito diferentes para Blonsky e Pavlov, Watson e Kofika, então não hesitaremos em jogá-lo fora. Além disso, consideraria incorreto definir a psicologia como marxista. Já afirmei que é inaceitável escrever livros do ponto de vista do materialismo dialético. Struminsky, 1923, Kornilov, 1925, mas também esboço da psicologia marxista, como Resner traduziu o título do livreto de Jameson, considero o uso impróprio de palavras. Mesmo tais combinações de palavras como reflexologia e marxismo, quando se está lidando com diferentes correntes concretas dentro da fisiologia, considero-as incorretas e arriscadas. Não porque duvido da possibilidade de tal avaliação, mas porque se toma quantidades incomensuráveis, porque faltam os termos intermediários, que por si só possibilitam essa avaliação. A escala é perdida e distorcida. Depois de tudo, o autor julga toda a reflexologia não do ponto de vista de todo o marxismo, mas com base em diferentes pronunciamentos de diferentes grupos de psicólogos marxistas. Não seria correto, por exemplo, levantar o problema do distrito soviético e do marxismo, embora a teoria do marxismo não tenha, indubitavelmente, menos recursos para esclarecer a questão do soviete distrital do que sobre a reflexologia e embora o soviete distrital seja uma ideia diretamente marxista que está logicamente conectada com o todo. E,
No entanto, fazemos uso de outras escalas, utilizamos conceitos intermediários, mais concretos e menos universais. Nós falamos sobre o poder soviético e o distrito soviético, sobre a ditadura do proletariado e do distrito soviético, sobre a luta de classes e o distrito soviético. Nem tudo o que está relacionado com o marxismo deve ser chamado de marxista. Muitas vezes isso é evidente. Quando acrescentamos a isso que o que os psicólogos geralmente apelam no marxismo é o materialismo dialético, isto é, sua parte mais universal e generalizada, então a disparidade das escalas fica ainda mais clara. Finalmente, há uma dificuldade especial na aplicação do marxismo a novas áreas. O atual estado concreto dessa teoria, a enorme responsabilidade de usar esses termos, a especulação política e ideológica com ele, tudo isso impede que o bom gosto diga psicologia marxista agora. É melhor que os outros digam da nossa psicologia que é marxista do que nós mesmos. Colocamos em prática e esperamos um pouco com o termo. Em última análise, a psicologia marxista ainda não existe. Deve ser entendido como um objetivo histórico, não como algo já dado. E, no estado de coisas contemporâneo, é difícil livrar-se da impressão de que esse nome é usado de maneira não religiosa e irresponsável. O argumento contra o seu uso é também a circunstância de que uma síntese entre a psicologia e o marxismo está sendo realizada por mais de uma escola e que esse nome pode facilmente causar confusão na Europa. Poucas pessoas sabem que a psicologia individual de Adler se liga ao marxismo. Para entender que tipo de psicologia é essa, devemos nos lembrar de seus fundamentos metodológicos. Quando defendeu o seu direito de ser uma ciência, referiu-se a Rickert, que diz que a palavra psicologia aplicada pelo cientista natural e pelo historiador tem dois significados diferentes e, portanto, distingue a psicologia natural científica e histórica. Se alguém não faria isso, então a psicologia do historiador e do poeta não poderia ser chamada de psicologia, porque não tem nada em comum com a psicologia. E os teóricos da nova escola assumiram que a psicologia histórica de Rickert e a psicologia individual eram uma e a mesma coisa confrontar. Binswanger, 1922, p. 333. A psicologia foi dividida em duas partes e o debate é apenas sobre o nome e a possibilidade teórica do novo ramo independente. A psicologia é impossível como uma ciência natural, o fator individual não pode ser incluído sob nenhuma lei, não quer explicar, mas entender, ibidem. Essa divisão foi introduzida na psicologia por Jaspers, mas, ao entender a psicologia, ele se referia à fenomenologia de Husserl. Como a base de qualquer psicologia é muito importante, até insubstituível, mas não é em si e não quer ser, psicologia individual. Entender a psicologia só pode proceder da teleologia. Stern fundou tal psicologia, o personalismo é apenas outro nome para entender a psicologia. Mas ele tenta estudar a personalidade na psicologia diferencial com os meios da psicologia experimental, das ciências naturais, tanto a explicação quanto a compreensão permanecem igualmente insatisfatórias. Apenas a intuição e não o pensamento discursivo causal podem levar ao objetivo. O título Filosofia do Ego considera-se honorário. Não é psicologia, é filosofia, e deseja ser assim. É tal psicologia, sobre cuja natureza não pode haver dúvida, refere-se em suas construções, por exemplo, na teoria da psicologia de massa, ao marxismo, à teoria da base e da superestrutura, quanto à sua fundação natural. Na psicologia social, a psicologia produziu o melhor e mais interessante projeto de uma síntese do marxismo e da psicologia individual na teoria da luta de classes. O marxismo e a psicologia individual devem e são chamados a se estender e se impregnar. A tríade juliana é aplicável tanto à vida mental quanto à economia, assim como na Rússia. Esse projeto evocou uma interessante polêmica que mostrou, na defesa dessa ideia, uma abordagem sólida, crítica e em várias questões inteiramente marxista. Enquanto Marx nos ensinou a entender os fundamentos econômicos da luta de classes, Adler fez o mesmo por seus fundamentos psicológicos. Isso não apenas ilustra toda a complexidade da situação atual na psicologia, onde as combinações mais inesperadas e paradoxais são possíveis, mas também o perigo desse epíteto. Aliás, falando de paradoxos, essa mesma psicologia contestou o direito da reflexologia russa a uma teoria da relatividade. Quando a teoria eclética e sem princípios, superficial e semicientífica de Jameson é chamada de psicologia marxista,
Quando também a maioria dos influentes psicólogos da Gestalt se considera marxista em seu trabalho científico, então esse nome perde a precisão em relação às escolas psicológicas iniciais que ainda não ganhei o direito ao marxismo. Lembro-me de como fiquei extremamente impressionado quando percebi isso durante uma conversa informal. Que tipo de psicologia você tem na Rússia? Que vocês são marxistas ainda não sabem que tipo de psicólogos vocês são. Sabendo da popularidade de Freud na Rússia, pensei primeiro nos adlerianos. Afinal, estes também são marxistas. Mas você tem uma psicologia totalmente diferente. Somos também social-democratas e marxistas, mas ao mesmo tempo somos darwinistas e seguidores de Copérnico também. Estou convencido de que ele estava certo por causa de uma consideração, na minha opinião, decisiva. Afinal de contas, nós não chamaríamos nossa biologia de darwinista. Isso está incluído no conceito da própria ciência. Implica a aceitação de todas as grandes concessões. Um historiador marxista nunca usaria o título Uma História Marxista da Rússia. Ele consideraria isso como evidente. O marxista é para ele sinônimo de verdadeiro e científico. Outra história que não marxista ele não reconhece. E para nós, deveria ser o mesmo. Nossa ciência se tornará marxista na medida em que se tornar verdadeira e científica. E vamos trabalhar precisamente para torná-lo verdadeiro e fazê-lo concordar com a teoria de Marx. De acordo com o próprio significado da palavra e a essência da questão, não podemos usar a psicologia marxista no sentido em que usamos a psicologia associativa, experimental, empírica ou eidética. A psicologia marxista não é uma escola entre escolas, mas a única psicologia genuína como ciência. Uma psicologia diferente disso não pode existir. E o contrário, tudo o que era e é genuinamente científico pertence à psicologia marxista. Este conceito é mais amplo que o conceito de escola ou mesmo atual. Coincide com o conceito científico per se, não importa onde e por quem possa ter sido desenvolvido. E o contrário, tudo o que era e é genuinamente científico pertence à psicologia marxista. Este conceito é mais amplo que o conceito de escola ou mesmo atual. Coincide com o conceito científico per se, não importa onde e por quem possa ter sido desenvolvido. E o contrário, tudo o que era e é genuinamente científico pertence à psicologia marxista. Este conceito é mais amplo que o conceito de escola ou mesmo atual. Coincide com o conceito científico per se, não importa onde e por quem possa ter sido desenvolvido. Blonsky, 1921, usa o termo psicologia científica nesse sentido. E ele está totalmente certo. O que queremos fazer, o significado de nossa reforma, o ponto crucial de nossa divergência com os empiristas, o caráter básico de nossa ciência, nosso objetivo e o tamanho de nossa tarefa, seu conteúdo e o método de seu cumprimento, tudo é expresso por este epíteto. Isso me satisfaria plenamente se não fosse desnecessário. Expresso em sua forma mais correta, revelou claramente que não pode expressar nada mais do que já está contido na palavra que predica. Afinal, psicologia é o nome de uma ciência e não de uma peça teatral ou de um filme. Não pode ser outra coisa senão científica. Ninguém chamaria a descrição do céu em uma novela astronomia. O nome psicologia é tão pouco adequado para a descrição dos pensamentos de Raskolnikov ou os delírios de Lady Macbeth. O que quer que descreva a mente de um modo não científico não é psicologia, mas alguma outra coisa o que você gosta: publicidade, crítica, crônica, ficção, poesia lírica, filosofia, filisteísmo, fofoca e mil outras coisas. Afinal de contas, o epíteto científico não se aplica apenas aos contornos de Blonsky, mas também às investigações da memória de Müller, as experiências de Kuhn com os macacos, a teoria de Oberschner sobre limiares, a teoria do jogo de grus, a teoria do treinamento de Tom Dick e a teoria de associação de Aristóteles, ou seja, tudo na história e na contemporaneidade que pertence à ciência. Eu estaria preparado para argumentar que as teorias que são conhecidas como incorretas, que foram falsificados ou são duvidosos, também podem ser científicos, pois ser científico não é o mesmo que ser válido. O ingresso para o teatro pode ser absolutamente válido e não científico. A teoria de Herbert sobre sentimentos como as relações entre ideias é absolutamente falsa, mas igualmente absolutamente científica. O objetivo e os meios determinam se uma teoria é científica e não há outros fatores. É por isso que dizer psicologia científica é igual a não dizer nada ou, mais corretamente, simplesmente dizer psicologia.
O objetivo e os meios determinam se uma teoria é científica e não há outros fatores. É por isso que dizer psicologia científica é igual a não dizer nada ou, mais corretamente, simplesmente dizer psicologia. O objetivo e os meios determinam se uma teoria é científica e não há outros fatores. É por isso que dizer psicologia científica é igual a não dizer nada ou, mais corretamente, simplesmente dizer psicologia. Resta-nos aceitar este nome. Ele enfatiza perfeitamente o que queremos, o tamanho e o conteúdo de nossa tarefa. E não reside na criação de uma escola ao lado de outras escolas, não abrange alguma parte ou aspecto, ou problema, ou método de interpretação da psicologia ao lado de partes análogas, escolas, etc. Estamos falando de toda a psicologia, em sua plena capacidade, sobre a única psicologia que não admite outra. Estamos falando sobre a realização da psicologia como ciência. É por isso que simplesmente diremos psicologia. Faremos melhor em explicar outras correntes e escolas com epítetos e distinguir o que é científico do que não é científico neles. Psicologia do empirismo, da teologia, da e de tudo o que ficou preso nos séculos de sua existência como para o lado de um navio que navega no oceano. Podemos precisar de outras coisas para a divisão metodológica sistemática e consistentemente lógica das disciplinas dentro da psicologia. Assim, falaremos sobre psicologia geral e infantil, zoologia e patopsicologia, psicologia diferencial e comparativa. A psicologia será o nome comum de toda uma família de ciências. Afinal de contas, nossa tarefa não é de forma alguma isolar nosso trabalho do trabalho psicológico geral do passado, mas unir nosso trabalho com todas as realizações científicas da psicologia em um todo e em uma nova base. Não queremos distinguir nossa escola da ciência, mas a ciência da não-ciência, psicologia da não-psicologia. A psicologia sobre a qual estamos falando ainda não existe. Ainda precisa ser criado e por mais de uma escola. Muitas gerações de psicólogos ainda trabalharão nisso, como disse de James Verp 401 de Burkhardt, 1984. A psicologia terá seus gênios e seus investigadores comuns. Mas o que emergirá do trabalho conjunto das gerações, tanto dos gênios quanto dos simples operários especializados da ciência, será a psicologia. Com esse nome, nossa ciência entrará na nova sociedade no limiar da qual ela começa a tomar forma. Nossa ciência não podia e não pode se desenvolver na velha sociedade. Não podemos dominar a verdade sobre a personalidade e a própria personalidade enquanto a humanidade não dominar a verdade sobre a sociedade e a própria sociedade. Em contraste, na nova sociedade, nossa ciência terá um lugar central na vida. O salto do reino da necessidade para o reino da liberdade 78 coloca inevitavelmente a questão do domínio de nosso próprio ser, de sua sujeição ao eu, na agenda. Nesse sentido, Pavlov está certo quando chama nossa ciência de ciência última sobre o próprio homem. Será de fato a última ciência no período histórico ou pré-histórico da humanidade. A nova sociedade criará o novo homem. Na sociedade futura, a psicologia será de fato a ciência do novo homem. Sem isso, a perspectiva do marxismo e da história da ciência não seria completa. Mas esta ciência do novo homem ainda permanecerá a psicologia. Agora nós seguramos seu fio em nossas mãos. Não há necessidade de que essa psicologia corresponda tão pouco ao presente quanto nas palavras de Spinoza 1677-1955, p. 61 o cão constelação corresponde a um cão, um animal latindo. Início da página. Inclusão, 5 de maio de 2020.